Claramente eu tô completamente louco. Ou sei o que fazer, não sei. Porque eu decidi fazer um vídeo sobre Israel versus Palestina, que é um assunto extremamente espinhoso, extremamente complexo, extremamente polêmico. Não dá pra ter uma discussão saudável sobre esse assunto, mas foda-se, pelo jeito eu tô sem o que fazer, eu tô precisando arrumar pra cabeça. Então vamos falar sobre. Essa semana, como você e todo mundo deve ter visto, o Lula se pronunciou comparando basicamente o que está rolando em Israel versus Palestina com o Holocausto. Que se você já teve qualquer discussão na internet, você conhece aquela velha regra, né, de debates e tal, que é eventualmente tudo escala até uma comparação com o nazismo. Brincadeiras à parte, eu não preciso nem dizer que essa comparação. Assim, preciso dizer, né? Mas não deveria precisar. Mas essa comparação é extremamente grotesca, não só na desproporcionalidade dela, mas no sentido de que regularmente se usa holocausto, nazismo, todo esse assunto como se fosse um argumento político. Tipo, se você odeia muito alguém, você compara ele a um nazista. Se você acha algo muito violento, muito extremo, você compara ao Holocausto e coisa assim. Mas assim, tudo bem, é uma comparação que pode, a primeiro olhar, fazer sentido, né? Mas é preciso deixar bem claro que não é o tipo de comparação que um se sai fazendo por aí, ainda mais. Peraí. Não é o tipo de comparação que você deveria sair fazendo por aí para provar um ponto político. No mesmo sentido de que a comparação em si também não está exatamente certa, porque algo ser um genocídio não necessariamente significa que é comparável ao Holocausto, porque afinal de contas o Holocausto foi talvez um negócio único na história humana, foi a industrialização do homicídio. Isso é um bagulho assim, quando você genuinamente sente e para pra pensar no que foi, cara, você. E quando eu digo industrialização, é genuinamente industrialização. É você montar fábricas, prédios, sistemas de transporte, planos, arquitetura, montar tudo com o propósito principal de exterminar algum tipo de grupo que você acha que não deveria mais existir. Isso é um negócio assim. Quando você genuinamente para pra destrinchar o que foi, é um negócio surreal, inacreditável na história humana. E foi uma política, acima de tudo, e pior de tudo, uma política estatal. Então, e é uma política estatal que não era velada, era uma política estatal oficial. Então, assim, era planos de governo. Não é aquele coisa que governos fazem desde da história dos governos, que é cometer genocídios e assassinatos e tal, por baixo dos panos e tentar abafar. Não, era uma política de Estado, uma política de governo, praticar o genocídio, praticar o homicídio. Então, assim, quando você para colocar isso nesse aspecto, fica bem claro que esse não é o tipo de comparação que você deveria sair fazendo, e dois, que fazer esse tipo de comparação como se fosse uma coisa meio preto no branco é um pouco grotesco, bem grotesco, senão não teria tido a repercussão que teve. Dito isso, então, claramente, já vamos pontuar aqui, essa fala do Lula foi péssima, errada, não só por ela em si, como pro governo federal, né? Tipo, esse não é o tipo de polêmica que deveria sair sendo comprada gratuitamente, sabe? É muito feio um líder de nação, de uma das top 10 nações do mundo, e de uma nação pacífica, fazer esse tipo de comparação. Dito isso, Israel versus Palestina é uma guerra? Não, claramente não. Tipo, é claramente um genocídio. Quando você tem 29 mil. O death toll, né? O número, o count de mortes sendo de 29 mil palestinos versus 1.500 israelitas, claramente isso não é uma guerra, isso é um genocídio, é completamente desproporcional. Uma guerra é travada entre dois países, duas nações, dois grupos que têm um poder bélico
minimamente comparável, que tem um mínimo de chance igual de se defender, como por exemplo Ucrânia versus Rússia. Pode parecer que a Ucrânia é um país muito menor e tem muito menos recursos, e tem, mas ao mesmo tempo, claramente pelo resultado, né, pelo encaminhar das coisas, a Ucrânia resistiu e está resistindo. Então é uma guerra, porque ambos os países têm chance de ganhar. Israel versus Palestina é assim, sabe? Tipo, a Palestina tem chance de ganhar a guerra? O que aconteceria se ela ganhasse a guerra? Entendeu? Tipo, existe algum resultado que não seja Israel continuar sendo muito mais poderoso e muito mais vitorioso no longo prazo do que a Palestina? Se a resposta é não, isso não é uma guerra, isso é um genocídio. E se você vê as imagens, são horrorosas, são tenebrosas, são coisas dos piores pesadelos e, assim, claramente é um genocídio. Mas ainda assim não é comparável ao Holocausto no sentido de que, são duas coisas completamente diferentes. O fato de um ser um genocídio e outro ser um genocídio institucionalizado com política de Estado, e ainda mais contra o próprio povo e tal, ambas as coisas não são exatamente iguais. Esse tipo de paralelo não deveria sair sendo feito à moda caralha em discussão política pelo mundo por um chefe de Estado. Uma coisa é ficar usando Holocausto e Hitler e nazismo para ficar fazendo comparações na internet. Mas um líder de Estado fazer esse tipo de comparação é feio, muito feio. Mas ainda mais um líder que sempre se prezou pela diplomacia e tem a cara da diplomacia brasileira, que é o Lula. Então, assim, é uma guerra? Não, é um genocídio. E é um genocídio, mano, feio, horrível. E assim, você claramente tem uma vítima. Você claramente tem uma vítima principal, que é o povo palestino, que tem basicamente dois algozes, né? Dois atacantes, que é o Hamas, dentro do próprio país, né? Porque é um grupo terrorista, obviamente, que fode o próprio povo, e também Israel. Então você tem basicamente dois atacantes e uma vítima. Lógico, as mortes israelitas acontecem, continuam acontecendo, numa proporção muito menor, isso não deve ser ignorado, mortes nunca devem ser ignoradas, mas claramente é muito desproporcional. E claramente quem mais está sofrendo nesse rolo inteiro é o povo palestino. Então, assim, é isso, você tem basicamente um contra dois na prática. Eu não acho que, assim, Hamas tem que ser dito que é um grupo terrorista e tem que ser dito que é sim um vilão da história, mas Israel não é um mocinho, sabe? Esse é o ponto. O fato de Israel ter sido um país fruto da Segunda Guerra Mundial e fruto do Holocausto não dá carta branca para fazer qualquer coisa. Isso deve ficar bem claro. Dito isso, a gente não tem que passar panos para qualquer um dos lados ou só porque você torce pro outro lado, como nunca deveria ser. Cara, é isso, não comprem países de estimação. Acho que se você é um tipo de pessoa que é pró-paz genuína, você entende que o que está acontecendo é completamente desproporcional e muito horrível, muito horroroso. Do meu ponto de vista pessoal, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu não tenho nada particularmente nem contra Israel, nem contra a Palestina, nem pró-Israel, nem pró-Palestina. Eu sou descendente de árabe, mas isso não me faz ser pró-Israel, ao mesmo tempo que eu tenho linhagem judia na minha família, isso não me faz ser pró-Israel. Eu sou pró não ver cenas horrorosas com crianças e mães e grávidos e hospitais e o caralho, como tá acontecendo. Péssimo, tudo péssimo. Não tem conclusão desse vídeo, tira o que você quiser dele, espero que não seja tão polêmico. Se você concorda com alguma coisa que eu falei, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Se você discorda, comenta aí o porquê. Valeu!